Vamos lá, alunos do Colégio Construir, para mais uma aula de Biologia, aqui finalizando o conteúdo de vírus, essa parte de virologia. Na próxima semana a gente vai ver o conteúdo de bactérias, tá bom? Muito bem, gente, a gente viu todas as características do vírus, vou voltar aqui um pouquinho, né, para a gente relembrar, tá bom? De forma bem rápida. Nós vimos que o vírus, ele não é um ser vivo, lembram disso? Não é um ser vivo porque não tem célula, não tem metabolismo próprio, certo? Ele precisa de um hospedeiro, por isso que é um parasita intracelular obrigatório. É muito importante a gente saber que virose é qualquer doença provocada por vírus, que epidemia é quando uma doença se alastra de forma muito rápida, que endemia é uma coisa local, então por algum tempo a dengue foi uma endemia. Só existia em pequenos locais do Nordeste brasileiro, depois ela virou uma epidemia, foi no Brasil inteiro, tá bom? Pandemia, opa, passei aqui, né? Pandemia é quando passa das fronteiras de um país ou de determinado território, como um continente, tá bom? É o caso do Covid, é o caso do H1N1 que ocorreu em 2009, tá bom? Tem ainda o termo surto, que é aquela doença que de repente aparece de uma vez, tá bom? Houve um surto, por exemplo, de sarampo há uns 2 anos atrás, né? Estava controlado, de repente apareceu alguns casos bem rápidos de sarampo, a gente chama isso de surto, mas foi controlado através do processo de vacinação. Muito bem. Anticorpos são proteínas que atuam na defesa do nosso corpo, tá bom? A profilaxia é uma medida preventiva de como se prevenir contra algumas doenças. Nós vimos sobre a gripe resfriado, falei que é uma coisa sazonal, é comum você pegar a gripe pelo menos uma vez no ano, e que o vírus da gripe é muito mutante, ou seja, fica mudando de forma o tempo inteiro. Nós não falamos da poliomielite, gente. A poliomielite é uma doença que é conhecida como paralisia infantil. Porque ela ataca, o vírus da poliomielite ataca principalmente os neurônios e a medula, tá bom? Produz paraplegia. Existe vacina contra a poliomielite, que é a Sabin, aquela vacina da gotinha, né, dada na boca. Raiva, nós comentamos sobre ela, eu lembro disso. Falamos sobre a dengue, né, clássica e hemorrágica, né, que aí tem a ver também, não é diretamente com o tipo de vírus, mas sim com a forma com que o corpo é atacado por esse vírus, tá bom? Que vai determinar se a dengue é ou não hemorrágica, a quantidade de plaqueta. A quantidade de plaqueta diminui demais, é uma característica da dengue hemorrágica. Chikungunya e Zika, né, conhecidos, até há pouco tempo atrás teve muitos casos de chikungunya e Zika, bom, principalmente há uns 3 anos atrás. A febre amarela, também é no Aedes aegypti. Febre amarela, dengue, chikungunya, tudo é no Aedes aegypti, tá bom? Todo mundo sabe a forma de se combater o Aedes aegypti, né, que é não deixando água limpa estocada, né, quer seja em jarro, vaso de planta, calha, caixa d'água, pneu, garrafa, copo, tem que descartar, tá bom? E quando a gente chega nos exercícios, na página 245, tá bom? Tem alguns exercícios importantes que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a 245, questão 1 e 2, 246, questão 1, 2 e 8. Nas 245 e 2, fala sobre o HIV. Nós discutimos bastante sobre o HIV, vimos quanto é importante a gente saber medidas preventivas, o que acontece com o HIV e a questão social também que envolve o HIV, está relacionado ao início de vida sexual precoce, está relacionado com a questão da homossexualidade no quesito de prática homossexual, tá bom? É bom a gente relembrar disso. Então a primeira questão diz aí, ó, que fato explica tanto a dificuldade de se conseguir produzir uma vacina contra o HIV, mutação do vírus, lembra? A gente comentou sobre isso. Como a necessidade de se repetir a vacinação contra a gripe todos os anos, mesma coisa. O vírus da gripe é um vírus completamente mutante, todo ano muda de forma, então todo ano tem que ter uma vacina diferente. Da vacina contra o HIV, a questão é que é um vírus muito agressivo e tem uma taxa de mutação ainda mais alta. Na segunda questão, vou voltar aqui. Na segunda questão é como você defenderia a teoria de que vírus são seres vivos? Então, a gente aprendeu que não é um ser vivo, mas se fosse para você provar que é um ser vivo, como você provaria? Tá bom? E a posição contrária? Por que uma pessoa não provaria que ele não é um ser vivo? De que forma poderia ser feito isso? Tá bom?
Na 246, é somente a questão 1, 2 e 8, que dá as objetivas, né? Aqui na primeira fala sobre o ebola, uma doença extremamente mortal e que tem aparecido, inclusive, em alguns casos, nessa época aqui que nós estamos vivendo, né? Já não basta o coronavírus, está vindo também aí ebola em alguns casos, é característico principalmente do continente africano. Segunda questão vai falar sobre dengue, novamente, ó, Aedes aegypti, tá bom? Proliferação aí do vírus, vai avaliar. E a questão de número 8, também muito importante. Muito importante, vai falar sobre a febre amarela, que é outra doença provocada por vírus, tá bom? Muito bem. Nós vamos assistir aqui um vídeo para a gente fechar como é que e entender como é que se dá a invasão de uma célula por um vírus e como é que ocorre a reprodução desse vírus dentro da célula. Essas estruturas minúsculas que vocês estão vendo aqui são os anticorpos. O que aconteceu é que aqui os anticorpos específicos para esse vírus perceberam a presença dele e rapidamente foram atrás de eliminar ele. Como é que elimina? Esperando que uma célula que tenha a capacidade de destruí-los possa aparecer para poder destruir esse tipo de vírus. Nesse caso aqui são os macrófagos. Obviamente não acontece dessa forma animada, né? Mas realmente a célula come mesmo aquela estrutura que poderia causar dano ao nosso corpo. Esse processo é chamado de fagocitose. The flu is a contagious respiratory infection caused by... Pronto, aí a gente tem um vírus influenza A, tá bom? É um vírus da gripe, tá bom? A maioria dos vírus influenza, eles recebem o código H acompanhado de um número, N acompanhado de outro número. Esse H e esse N é o nome de duas proteínas presentes no capsídeo viral. Então, por exemplo, a H1N1. Opa, vou voltar aqui. H1N1. Então, esse H é de um nome de uma proteína, que é a hemaglutinina. E esse N também é o nome de outra proteína. É o H de uma proteína, N de outra proteína. E os números são os tipos dessa proteína, tá bom? Então a gente vai ver aí. Influenza viruses. Like all viruses, influenza must gain entry into host cells to replicate. The process involves several stages, from attachment and entry to viral RNA and protein production to... Pronto, o que ele está dizendo aí é que a gente vai ver a forma de ataque e entrada, a forma de replicação do RNA e de produção de proteínas para a formação de novos vírus. Assembly and release from the host cell. An influenza virus attaches... Pronto, nesse primeiro momento a gente vê o ataque do vírus e o vírus se acoplando a estruturas da célula. Vírus, eles sempre vão atacar células onde a proteína consiga se ligar ao receptor da célula. A gente viu isso, coronavírus, ataca as células do trato respiratório, porque a proteína do vírus reconhece a proteína daquela célula e consegue se encaixar. A proteína do vírus, do capsídeo viral do HIV, consegue se encaixar no receptor CD4 das células de defesa do nosso corpo. Ok? To a cell when hemagglutinin, one type of protein in its viral envelope, binds to a host receptor. Hemagglutinin recognizes receptor polysaccharides that terminate with sialic acid. The cell then takes up the virus by endocytosis. Pronto. Então, em determinado momento, no vírus da influenza A, esse vírus fica isolado do restante da estrutura da célula, porém vai haver um momento em que essas duas membranas vão se fundir.
formar The endocytic vesicle then fuses with a lysosome. A lysosome contains digestive enzymes and an acidic interior, and typically digests contents taken in from outside. Unfortunately for the host, the virus uses the acidity to its advantage. An ion channel allows protons to enter the virus. The acidity inside the viral particle proteins covering the viral RNA genome. This detachment is the beginning of the uncoating process. It's interesting to note membrane. In this new form, hemagglutinin stimulates membrane fusion. The RNA genome and associated proteins can flow freely away from the matrix proteins into the cytoplasm, with nucleocapsid proteins, abbreviated NP, and attached to several other proteins that make up the viral RNA polymerase. E como são moléculas the de RNA RNA, segments are minus existe uma strand grande are copied into facilidade de protein elas se translation by transformarem em transcript. Cuts off the proteínas, da cap forma from como one a of gente the host aprendeu. cell's own Bom, elas se mRNA, gets a multiplicando. new viral Cada vez que nosso mRNA, corpo vai leaves produzir the nucleus. proteína, acaba utilizando o RNA do vírus, não consegue separar uma coisa da outra, o que é RNA da nossa célula, o que é RNA do vírus. Na hora de produzir proteína, acaba utilizando o RNA do vírus para produzir proteína. E é tudo o que eles querem, né? Porque o vírus ele faz fazer a capinha de proteína para poder sair e infectar outras células. For the cytoplasm, where the host cell's ribosomes translate Então, the o ribossomo lendo In this example, o the RNA mRNA viral codes for the produzindo novas nucleocapsid moléculas de protein that will proteínas, sendo code que essas future proteínas não viral são RNA nossas, as molecules. proteínas Viral são envelope codes for virais, hemagglutinin. tá bom? Retículo endoplasmático rugoso This vai time, participar muito lacking a disso. cap, minus 10 different types of proteins are synthesized from 8 Agora, uma RNA vez que muitas segments, proteínas and new foram minus strand produzidas, RNA genome segments are a partir proteins. do RNA Matrix viral, protein and os packaging vírus têm toda a proteins are capacidade de sair exported from the e nucleus. se replicar The endoplasmic reticulum e formar moved by novas transport estruturas. vesicles from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus and finally to the plasma membrane. The RNA protein complexes are then packaged into progeny viruses as they bud from the cell membrane. A infectar diversas outras células. Ok? Pronto, gente. Então, com isso, a gente finaliza o conteúdo. A gente finaliza o conteúdo de vírus. E aí, qualquer dúvida, você nos procura lá no Google Class ou em outras diversas formas aí que você tem de tirar dúvida. Ok? Grande abraço, galera.